Noite. Vamos agora para a nossa quinta aula, continuando com o assunto de evolução. Agora nós vamos tratar de paleontologia, anatomia comparada, embriologia comparada e como ler um cladograma. Essa aqui é uma das últimas aulas de evolução, porque depois eu vou concatenar a evolução junto com ecologia e taxonomia, né? Porque eu acho que fica muito mais fácil de entender assim, né? Misturando os assuntos. Então, paleontologia. Opa, essa é complicada mesmo. Paleontologia é entendida como o estudo dos fósseis, que são restos ou vestígios de seres vivos com mais de 11 mil anos. Porque com menos, por exemplo, um osso encontrado é um crânio, né, de um hominídeo de um humano mesmo, né, de, sei lá, 5 mil anos. Esse crânio é feito de osso, muito provavelmente. E talvez até tenha DNA lá dentro. Enquanto fósseis é muito mais difícil, justamente porque é mineralizado. Os fósseis, eles são rochas. Por isso mesmo que eles são chamados de fósseis, não ossos. Mas eles têm os formatos de ossos, né? Vamos falar sobre isso depois. Essas estruturas são mineralizadas, como eu disse, são encontradas nos estratos geológicos da Terra. Porque vai ter na matéria de geografia que vai falar, né, sobre os estratos geológicos, que a Terra ela tem várias camadas nas rochas sedimentares que mostra a idade delas, mostra pelo que ela passou, como era a atmosfera na época, e os seres vivos que tinham lá, né, por causa dos fósseis. Com o estudo dos fósseis, é possível inferir informações importantes sobre esses seres vivos extintos. A fossilização é um processo raro e fósseis só aparecem em rochas sedimentares, quando ocorre o processo de erosão e suerguimento da Terra. Porque esses fósseis, eles, assim, são de milhões de anos atrás, muitas vezes, e eles ficam lá no fundo. Precisa haver um evento geológico para soerguir essa terra, soerguer, né? E ter um processo também de erosão para eles aparecerem para a gente. Porque a gente não vai cavar, sei lá, 1 quilômetro abaixo da terra para encontrar fóssil. E também, se eles estiverem no fundo do mar, não tem como a gente encontrar. Tipos de fósseis. Existem dois tipos principais, que são somatofósseis. São estruturas de seres vivos que foram mineralizadas. Por exemplo, esse é o crânio de um Triceratops. E eu sei disso porque o Triceratops é um dos únicos dos ceratopsídeos, né, que são os dinossauros que não tem 2 buracos na cabeça. Você é maciço, então é um Triceratops. E são geralmente partes duras, como esqueleto, nesse caso, conchas, dentes, madeira e raramente alguns tecidos moles, quando acontece o processo de mumificação e também quando o soterramento é rápido. E aí é preservado até tecidos moles, só que extremamente raro. Inclusive, o processo de fossilização é um processo raro. Né? Ele não acontece o tempo todo. Pode demorar, sei lá, imagina, a cada 1000 anos, um ser vivo é fossilizado. Só que você vai ver a idade da Terra, milhões e milhões, bilhões de anos, né? Então acontece muito frequentemente se você pensar em toda a idade da Terra. Icnofósseis, vestígios fossilizados, como pegadas, tocas, marcas de raízes ou outros vestígios que indiquem que foi um ser vivo que causou essa marca. Por exemplo, seria uma pegada de Tiranossauro Rex, ele pisou lá e continuou andando. Só que essa marca foi logo soterrada e já que o que soterrou, né, a terra que soterrou é diferente da terra que ele pisou, houve uma diferenciação. Quando foi pressionado tudo depois, houve essa diferenciação e a gente percebe que
teve uma pegada lá que não é de um bicho que está vivo hoje. Também acontece com tocas. Algumas tocas, inclusive, elas são cobertas por sedimentos, né, que se solidificam mais do que o material que foi feita a toca. E aí, quando é retirado, parecem chifres todos retorcidos. Mas, na verdade, era um roedorzinho, né, que cavou e criou toda aquela estrutura. Processo de fossilização. Para ocorrer esse processo, é necessário soterramento rápido por sedimentos, possuir partes duras de preferência, como eu disse, é muito raro os tecidos moles serem mantidos, e baixa oxigenação do local, porque o oxigênio ele destrói tudo. O oxigênio é um veneno. Tanto que o mecanismo de respiração, o mecanismo de respiração, né, que nasceu com as mitocôndrias, com bactérias como as mitocôndrias, foi um método de resistência para resistir ao oxigênio, para poder processar ele. Tanto que a maioria das bactérias elas entendem o oxigênio como algo tóxico. Enfim, a oxigenação geralmente destrói coisas. O metal, por exemplo, quando o ferro oxida, ele enferruja, ele fica deteriorando. Por isso que é importante ter um local soterrado e que também que tenha pouca umidade. Nesse caso aqui é difícil ter pouca umidade, né, que é a água, né, que eu estou mostrando na imagem. Só que é um dos motivos de ser muito mais difícil fossilizar coisas em florestas do que em locais mais secos. E tanto que aqui na Amazônia é muito difícil ter um fóssil mesmo, antigão. Aí, ó, esse bicho aí morreu, os ossos dele foram enterrados rapidamente e o mar continuou lá em cima. Não necessariamente mar, um rio, sei lá. E isso aqui é apenas osso. São ossos de peixe. Com o tempo, ocorre a mineralização, que é a troca dos materiais do osso com a da terra. E também a morte de toda a matéria viva que tinha naquele osso. Por exemplo, o osso, você sabe que ele não é puro cálcio, né? Ele não é maciço. Por dentro tem vários poros, por onde passam as células, por onde passam vasos sanguíneos. O osso é um órgão, é uma coisa viva. Quando você quebra o osso, você sente que dói, né? Se fosse uma pedra, né? Uma pedra de cálcio, um metal, você não ia sentir nada. Agora, com o fóssil, ele já é mineralizado. E aí, nesse caso, não ocorreu a, a erosão, então vai ser muito mais difícil. Vai ter que cavar para encontrar aquele fóssil. Após o soterramento, ocorre a troca de substâncias orgânicas, exatamente. Combustíveis fósseis. Muita gente confunde, né? Acha que o petróleo, na verdade, vem de fósseis mesmo, de dinossauros, de bichos, assim. Mas o petróleo e o gás natural, eles têm origem de micro-organismos, muitas vezes fotossintetizantes, que foram soterrados rapidamente e toda aquela massa orgânica criou o petróleo e o gás natural posteriormente. O carvão mineral já é outra origem. Eles vêm do Carbonífero, que é uma época da Terra onde árvores gigantes não tinham decompositores que eram capazes de destruir madeira. Os fungos e as bactérias não tinham essa capacidade ainda. E aí elas foram soterradas, se fossilizaram em grandes quantidades e posteriormente, né, quando eles desenvolveram essa capacidade de deteriorar a celulose, não tinha mais tanto fóssil assim, né, para causar o carvão mineral. Isso eu vou falar depois em ecologia, mas assim, só porque a gente está falando de paleontologia, eu já dei uma prévia. Estratos geológicos. São camadas rochosas que sobrepõem umas às outras, feitas de rochas sedimentares. Muitas vezes apresentam fósseis de épocas extremamente antigas, contando uma história da evolução dos seres vivos e que se apresenta coerente com a teoria da evolução. Por exemplo, nesse aqui, nessa camada aí mais antiga, tem moluscos, né? Tem
Essa concha pode ser ou de um cefalópode, como o Nautilus, ou de um caracol. Essa outra é de uma concha de ostra, né, o marisco. E esse bichinho aí, também existia na época, é o Anomalocaris, é um bicho parente dos artrópodes, mas não é. Infelizmente, ou felizmente, muitos animais, ó, tadinho, são extintos e dão origem a outros. E assim, a natureza dá origem a outros seres vivos, né? Por exemplo, se é um peixe, um fóssil de um peixe, e outro é de um artrópode ancestral, que é o trilobita. Com o tempo, alguns seres são extintos. E perceba uma coisa, os seres que a gente tem hoje, eles podem até ter surgido lá no passado, só que eles não foram extintos. Eles não é como se existem só seres antigos, depois todos morrem e só seres novos. Os seres antigos continuam. Aqui, por exemplo, surgiu os mamíferos, um osso de mamífero ancestral, e os dinossauros também. Infelizmente foram extintos. Olha aí, chegou o top da balada, os seres humanos. Então vocês podem observar que não é como se fosse seres que surgiram muito no passado, eles só vão estar no passado, enquanto os seres que são mais recentes só vão estar nos estratos mais recentes. Não. O humano, realmente, os seres humanos, só vão ser encontrados em rochas recentes. Só que um, um, um marisco, né, o fóssil de uma concha, pode ser encontrada há mais de 200 milhões de anos atrás, ou há 100 mil anos atrás, ou há 10 mil anos atrás, ou agora há pouco, você encontra na praia uma concha dessas. Então, existem estruturas que podem ser encontradas em todos os estratos. É anatomia comparada, voltada para animais, porque fica muito mais simples desse jeito. É uma área do conhecimento que se dedica a identificar as semelhanças e diferenças entre a anatomia dos seres vivos, mostrando assim sua relação evolutiva e as adaptações que os grupos sofreram. Lembra que eu falei lá do Lamarckismo e do Darwinismo, que tinha comparado a evolução da girafa? Então, uma coisa interessante. Todos os mamíferos, com poucas exceções, têm 7 vértebras no pescoço. 7 vértebras. Todos, 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 com algumas exceções, acho que peixe-boi e preguiça, né? Mas 7 vértebras no pescoço. A girafa tem um pescoço enorme, só que são 7 vértebras também. Vocês podem ver que o parente mais próximo da girafa hoje, que é o ócape, é um bichinho, parece uma girafa, só que baixinha, e tem a parte posterior dele, as pernas dele parecem zebrado, né? Tem várias listras de zebra. Mas vocês podem ver as semelhanças, que são a mandíbula, o crânio, né? Os ossicones, né? O ócape também tem, e a quantidade de vértebras. A diferença é o tamanho das vértebras, que é extremamente comprido. Mas se a evolução é tão boa assim, por que não fizeram várias vértebras? Não seria mais eficiente ter várias vértebras ao invés de vértebras compridonas que deixam o pescoço todo travado? A evolução não funciona assim. Ela não pensa, se eu fizer assim, fica melhor do que se eu fizer do jeito. Não. É muito mais simples, ou melhor, mutações que aumentam o tamanho de uma vértebra são muito mais comuns do que mutações que duplicam vértebras. Ah, então e ter um pescoço travado é um preço a se pagar para ter a maior quantidade de alimento do que o seu amiguinho que tem um pescoço baixo. Então tudo o que é melhor no momento, né? Não existem mutações que são 100% vantajosas em todas as ocasiões. Nessas ocasiões foram certas, né, no caso. Órgãos homólogos são estruturas nos animais que possuem a mesma origem embriológica e evolutiva, mesmo que em diversas espécies esses órgãos têm diferentes funções. Por exemplo, o ser humano ele tem
uma mão que é utilizada para, principalmente para agarrar objetos, para se limpar, se alimentar. Assim, a gente deu várias funções para as mãos. Só que o gato, ele tem a função original das primeiras patas, que era andar, é locomoção. A gente não usa mais as nossas mãos para isso. A baleia deu uma outra função para o mesmo órgão, que é utilizar como uma nadadeira. O morcego já levou isso para outro nível, que é voar. Os dedos dele se alongaram e a pele que tem aqui formou uma pele fina chamada patágio que cobriu os dedos e a parte daqui do braço, né? E ele utiliza para voar. São todos o mesmo órgão. O ancestral em comum entre humano, gato, baleia e morcego era um bicho que utilizava as mãos, ou melhor, as patas dianteiras, para locomoção. Então o que houve foi uma exaptação, né? Depois eu vou explicar isso. Mas no embrião, você vai ver, e na evolução mesmo, todos esses seres vivos têm o mesmo órgão, que são essas mãozinhas, só que elas evoluíram de formas diferentes. Assim como o órgão, não sei se pode considerar o órgão pescoço, mas enfim, a estrutura do pescoço do okapi e a girafa são homólogos, porque têm a mesma origem. É a mesma estrutura, só que na girafa ficou extremamente alterada. Órgãos análogos. São estruturas nos animais que não possuem a mesma origem biológica, mas têm funções semelhantes. Por exemplo, uma libélula e um beija-flor, ambos têm asas e eles voam. E ambos têm pernas, patas, para se segurar no local. Só que o beija-flor é um vertebrado. E não tem nada a ver com os insetos, né, que são artrópodes. O ancestral em comum entre artrópodes e vertebrados não tinha olho, não tinha asa, não tinha patas, não tinha quase nada. A gente não tem quase nada em comum, assim, embriologicamente. Era um vermezinho. Só que os vertebrados tiveram uma linhagem que desenvolveram o olho, desenvolveram patas, e algumas dessas patas viraram asas, né, no caso dos pássaros. E a linhagem dos artrópodes desenvolveu várias patinhas, desenvolveram asas também, só que não é a mesma estrutura. São estruturas semelhantes que surgiram de formas diferentes. Por isso são análogos. Uma analogia. O que é uma analogia? Você utilizar um exemplo para falar sobre outra coisa. Ou seja, são duas coisas diferentes, mas que têm a mesma função. Convergência evolutiva. Quando seres de linhagens diferentes apresentam características semelhantes, pois vivem um modo de vida semelhante. Esse fenômeno pode acontecer em linhagens próximas também, e é chamado de convergência adaptativa, mas é essencialmente a mesma coisa. Por exemplo, no ambiente florestal, animais planadores possuem vantagens para ir de uma árvore a outra. Por isso, diversas espécies desenvolveram planagem, mesmo que não tenham nada a ver uma com a outra. Por exemplo, o sapo voador de Wallace. Wallace é aquele cara lá que também descobriu a evolução junto com Darwin. Ele descobriu um sapinho, uma perereca, que usava as membranas entre os dedos, aliás, ela não tem esse dedo aqui, para planar. E ela saía planando assim entre as árvores. Tem umas serpentes lá na Ásia, que se chama serpente voadora. Ela, a parte de baixo do corpo dela se estica e ela sai serpenteando por aí entre as árvores, dando saltos. Tem também o pentauro, que é um marsupial, que tem muita gente que tem de estimação, que é um bichinho que ele tem membranas entre a mão e a perna. Tem um cólogo, tem uma coisa muito semelhante, mas não tem nada a ver com o pentauro, porque ele é um marsupial e o cólogo é um placentário. E tem o dragão voador, é um lagarto que tem estruturas cartilaginosas com a pele em volta que formam basicamente asas. E nenhum deles tem uma relação evolutiva entre si.
o ancestral em comum entre todos esses bichos não planava. Eles desenvolveram essas características por viverem em ambientes parecidos e por resolverem o problema deles, que é de ir de uma árvore a outra, utilizando a mesma solução. Aqui um exemplo mais comum, que é o ictiosauro, golfinho, nariz de garrafa, não golfinho, e o tubarão. Esses três seres vivos, esses três grupos, desenvolveram um corpo parecido, que é fusiforme, formato de míssil, assim, com uma cara pontuda, uma nadadeira dorsal, nadadeiras laterais aqui, e uma cauda poderosa atrás. Simples. É uma maneira de nadar mais rápido. Eles são predadores que dependem da velocidade para pegar as presas. E mesmo que eles não sejam parentes de si, se você vai ver o ancestral em comum entre o ictiosauro e o golfinho, era um lagarto. É um bicho parecido com um lagarto, né? Uma miniota. E o tubarão branco, ele já sempre foi um peixe, né? Ele nunca. Ele não chegou a sair da água e depois voltar, que nem esses dois. O ictiosauro, na verdade, é um réptil que se adaptou a viver na água e ficou 100% marinho. Hoje em dia ele está extinto, né? Infelizmente, junto com os dinossauros. Mas é só um exemplo de como que funciona a convergência adaptativa. Ah, e uma coisa, eles não são iguais, eles são semelhantes, porque você pode ver que o golfinho, ele tem uma nadadeira que não é assim, é assim, porque os mamíferos têm um diafragma e esse diafragma, né, criou uma musculatura toda no nosso corpo, o abdômen e tudo mais, que faz os mamíferos terem uma tendência a se movimentarem dessa forma e não dessa forma. Por isso que todos os animais, exceto os mamíferos, quando eles têm uma adaptação para a água, geralmente eles fazem assim para nadar, enquanto os mamíferos nadam assim. Isso é uma curiosidade. Órgãos vestigiais são órgãos que não possuem uma função em animais atuais, só que no passado evolutivo possuíam. Um exemplo bem forte é o apêndice humano. O apêndice ele é um pequeno órgão que fica acoplado com o seco, que, assim, ele está no caminho, é uma bifurcação, na verdade, do caminho dos alimentos do intestino delgado para o intestino grosso. Ele não serve para quase nada. Dá para argumentar que lá tem tipo um backup de bactérias, né? Tem várias, tem a flora intestinal lá, uma parte dela, e aí se uma parte da flora intestinal do intestino for morta, já tem um backup lá, aí já volta. Mas enfim, é uma exaptação, é uma coisa que não é a função original dele. A função original dele era abrigar bactérias e micro-organismos que quebravam celulose. Você pode ver o apêndice de um coelho, por exemplo, um animal herbívoro, tem bactérias, tem micro-organismos que quebram a celulose. Os seres humanos perderam essa capacidade. A gente não precisa mais fazer isso. E aí, ele continua lá. Assim como os dentes do siso, que também é um órgão vestigial, tem muitas pessoas que nascem sem. Uma pessoa que nasce sem um apêndice vai viver numa boa. Inclusive vai viver até melhor, porque não vai ter apendicite, né? Outra coisa é o esqueleto das baleias. Baleias e golfinhos também, né? Eles têm os ossos da pelvis, do fêmur e ainda um ossinho acoplado lá que eram a que era o sistema de locomoção deles. Só que com o tempo, já que são animais 100% aquáticos, eles não precisam mais disso. E continuou lá, né? E agora serve só para ficar alguns músculos lá, ajuda talvez na reprodução, mas assim, se você vai ver os ancestrais das baleias, a gente tem vários fósseis transicionais de baleias ancestrais. Você vai ver os fósseis, tem esse osso bem maior. E você vai ver antes disso, o osso maior ainda. E antes disso ele era funcional, ela usava isso para andar. Agora, atavismo é uma mutação genética
que traz uma característica ancestral de um ser vivo. Por exemplo, alguns humanos nascem com rabo. Aqui o exemplo de um bebê, tá? Não é um gremlin. Algumas pessoas nascem assim, inclusive tem uma modelo que tem um rabo bem comprido, e quando veio até parecia que era Photoshop, mas existem mesmo pessoas que nascem com um rabo, porque nossos ancestrais, que eram macacos mesmo, eles tinham um rabo. O, o exemplo também de golfinhos que tinham, melhor, golfinhos que nascem hoje, uma mutação que faz aqueles ossinhos, ao invés de serem só aquilo que fica por dentro, desenvolverem patas funcionais. Olha, ó, nem tão funcionais, né? O golfinho hoje ele não precisa mais dessas estruturas. Também no cavalo, quando eles nascem com dois dedos ao invés de um, ou mais de um, às vezes até três, porque o ancestral dos cavalos tinha três dedos. O cavalo ele é parente do rinoceronte e da anta, que são animais de três dedos. Então o cavalo ele só tirou esses dedos e ele anda apenas com o dedo do cotoco. Só que agora acontecem mutações, né, atavismos, que eles evidenciam os ancestrais, como que era a forma ancestral desses seres. Embriologia evolutiva é uma ciência que estuda a evolução dos animais a partir de estruturas desenvolvidas no embrião, podendo assim notar. Ah, eu escrevi errado, depois eu conserto. Estruturas que aparecem e desaparecem em embriões e também comparar com embriões de grupos diferentes. Por exemplo, o desenvolvimento do embrião humano apresenta fendas branquiais. Esse do humano é o que está mais à direita, né, que é o mais azulzinho. Ele apresenta fendas branquiais assim como todos os outros embriões. O que você pode ver é que o embrião do peixe ele tem fendas branquiais, porque ele vai utilizar depois. O que aconteceu com os outros embriões é que eles não precisavam mais disso, então elas foram absorvidas. Outra coisa é o rabo, né? Vocês podem ver que no intermediário, o embrião intermediário, que está entre a galinha, a ovelha, o coelho e o humano, eles têm rabo, todos eles têm. E todos eles vão continuar com rabo, exceto o ser humano. O ser humano é absorvido depois. Acontece isso também com os chimpanzés, que eles não têm rabo, né? Primatas sem rabo, assim como nós. E acontece a mesma coisa. Desenvolve um rabo e é consumido depois. Com isso, é possível observar que seres de grupos diferentes apresentam muitas semelhanças durante os períodos de desenvolvimento embriológico. Como ler um cladograma? Agora, mudando de assunto, o cladograma ele é um diagrama gráfico que demonstra uma árvore filogenética de diferentes espécies ou de grupos inteiros, usado para representar a origem evolutiva dos seres vivos e seus níveis de parentesco. Por exemplo, aqui um bem simplesinho, mostrando, ó, as serpentes são parentes dos lagartos. E esse grupo que forma as serpentes dos lagartos é parente do que forma as aves, crocodilianos e tartarugas. Só que os crocodilianos e as aves são mais próximas entre si. Depois eu vou explicar melhor, mas é basicamente isso. Aprender a ler um cladograma ajuda muito na em questões que podem parecer isso. Analisando o cladograma. A bolinha preta é o nó. Esse nó ele demonstra o ancestral em comum entre as linhagens que saem desse nó. Por exemplo, A tem um ancestral em comum com B e C. Só que B e C têm um ancestral em comum entre eles. A não tem esse mesmo ancestral. Ou seja, B e C são mais próximos entre si do que A. Alguns traços podem aparecer, que são as novidades evolutivas. Por exemplo, vai ver. É um inseto que a gente está falando aqui. Aí tem o inseto A, B e C. São todos parentes, todos do mesmo gênero, talvez. B é um inseto que teve uma novidade evolutiva. Agora, ele é vermelhinho. Com o tempo, foi se dividindo a linhagem e um grupo de insetos, né, dessa linhagem aqui,
ficou azulzinho. É uma novidade evolutiva. E aí nós vamos ter A, B e C, que hoje parecem bem diferentes, né? Porque um é preto, outro é vermelho e outro é azul. Só que você vai ver a origem evolutiva deles, tem um ancestral em comum entre eles. Um exemplo simples. Chimpanzé, humano, gorila e orangotango. Todos eles têm ancestrais em comum. Só que vocês podem ver que o ancestral em comum entre o humano e o chimpanzé é mais recente do que o ancestral em comum entre esse grupo de humanos e chimpanzé com gorilas. Quer dizer que nós temos mais parentesco com os chimpanzés do que com os gorilas. Geralmente vocês encontram essa linhagem colocando o ser humano do outro lado, né? Geralmente o ser humano ele fica mais pro canto, enquanto o chimpanzé, gorila, orangotango fica mais pro outro. Mas não, você pode trocar essas linhas, desde que o nó se mantenha. Depois eu vou explicar depois eu explicar mais. Mas vocês podem ver que o gibão ele tá na parte basal. Não é que ele é menos evoluído, só que ele é menos próximo da gente. E nós não somos o ápice da evolução. O orangotango, por exemplo, se ele fosse colocado mais para o canto, onde está o chimpanzé, isso não significaria que os seres humanos são menos evoluídos. Aqui um exemplo. Aqui o ancestral em comum entre os seres humanos e os chimpanzés é mais recente do que o do gorila e do orangotango, assim. Por exemplo, se eu pegar o A for o ser humano e o B for o chimpanzé, eu posso trocar e vai continuar a mesma coisa. O, o que importa é manter a distância dos ramos com o nó. O que importa no cladograma é manter os grupos com os mesmos ancestrais em comum, desde que os nós não sejam mudados de lugar. Os ramos podem ser trocados à vontade. Por exemplo, você pode trocar o A por B, você pode trocar o ramo BA por C, e não vai ter nenhuma diferença. O problema é você trocar, por exemplo, o B com o C. Aí vai dar não vai mais ser tão fiel quanto era antes. Então, eu só falei sobre os cladogramas porque agora a gente vai tratar mais sobre a origem da vida, sobre a evolução de vários grupos de seres vivos. E é importante saber bem essa questão dos cladogramas para não se confundir. E eu acho que a gente já acabou por aqui. Então, boa sorte para vocês. Obrigado pela aula.